Salve! Então, já se inscreveu no nosso canal? Compartilhe nossos vídeos, curta e você vai ser sempre premiado com um vídeo novo contando as histórias do futebol e ficando na cara do gol. E na nossa série sobre as Copas que eu vivi, hoje é dia de falar da Copa do Mundo de 1998 na França. Para mim, uma Copa inesquecível. Poderia não ser, porque afinal o Brasil não foi campeão do mundo, mas por dois motivos. Um, porque foi na França, um país que eu adoro pela sua cultura, pela sua gente, pelo seu idioma. E segundo, porque a Rádio Globo nos deu naquela oportunidade muito boa estrutura de trabalho e nós fizemos uma cobertura sensacional. Eu tinha pela primeira vez um telefone móvel, um telefone celular para fazer reportagens. Na Copa de 94 ainda não existia. Tinha um carro à disposição para ir e voltar dos treinos, sair de Ozoir-la-Ferrière, que era uma cidade onde o Brasil estava concentrado, para Paris, para fazer jogos, matérias, e porque eu e o Elcio Venâncio, meu companheiro de trabalho, fizemos uma Copa com muita cobertura, uma cobertura muito intensa da seleção brasileira, praticamente trabalhando quase que as 24 horas do dia. A cobertura em si foi muito intensa, havia um clima de camaradagem, uma centena de jornalistas brasileiros, e a gente se dividindo nos espaços apertados da zona mista. Todo mundo já deve ter ouvido falar, é o espaço que jornalistas e jogadores dividem na busca das entrevistas. E nós todos nos ajudávamos, nós tínhamos na nossa equipe 4 repórteres em busca de declarações importantes que preenchessem, que enriquecessem o nosso noticiário. E nisso aí a gente acabou convivendo com os fatos principais marcantes da Copa do Mundo. A seleção era uma festa, né? Primeiro houve aquela concentração em Vèques, na Suíça. Uma grande festa de torcedores suíços, brasileiros, franceses, na expectativa de uma seleção brasileira que tinha Romário, Ronaldo, Roberto Carlos, Dunga, uma seleção verdadeiramente sensacional, cheia de estrelas. E aquela festa que havia em Vèques, antes da seleção chegar à França, prenunciava uma grande exibição da seleção, provavelmente o título mundial, uma decisão com a França, ou então um grande fracasso. E que foi, sem dúvida alguma, o prenúncio do pior, aquela festa toda em Vèques. Quando a seleção brasileira começou a chegar para Paris, para os seus jogos, a torcida não só encheu os locais de treino da seleção, como a imprensa do mundo inteiro passou a dedicar à seleção brasileira o maior espaço possível na cobertura, inclusive porque a seleção brasileira abria os seus treinos para todos os jornalistas, ao contrário de outras seleções, como a própria França, dona da casa, e a seleção da Argentina. A Copa foi marcada por dois dramas, do Romário antes da Copa e do Ronaldo Fenômeno antes da decisão, da partida final contra a França. No caso do Romário, ele tinha uma lesão na panturrilha direita. Queria jogar, se esforçava para isso. O médico Lídio Toledo dava até indícios de que ele poderia jogar a Copa do Mundo, de que ele se recuperaria. Romário garantia que se não desse para o primeiro jogo, pelo menos daria para o segundo. Mas uma semana antes da Copa começar, 3 de junho, Romário foi cortado. O anúncio foi feito por toda a comissão técnica reunida, Lídio Toledo, Américo Faria, Zico, que era o coordenador técnico, e o técnico Zagallo. De quem foi a decisão, o que se chegou à conclusão é de que foi o colegiado desses homens que decidiu pelo corte. Mas principalmente Zagallo não queria correr o risco de chegar na Copa do Mundo contando com um jogador e ele não poder atender na plenitude as suas necessidades. Romário foi cortado, o Emerson convocado para o lugar dele, um jogador de outra característica, e a Copa do Mundo começou sem Romário. Veio o primeiro jogo do Brasil e a partida contra a Escócia marcou a estreia de um time verdadeiramente encantador. Vitória com absoluta segurança. Vejam as anotações que fiz sobre o jogo Brasil 2, Escócia 1. Esse aqui é o ingresso do jogo, uma foto do estádio de Saint-Denis, um estádio novinho construído pelos franceses, embora já existisse lá na França, em Paris mesmo, na capital, o Parque dos Príncipes. Esse foi construído nos arredores de Paris. Brasil 2, Escócia 1, estádio Saint-Denis. O jogo teve a seleção brasileira formando com Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair e Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Rivaldo e Giovani, aquele jogador que era do Santos, depois entrou Leonardo, Bebeto, depois Denilson e Ronaldinho, que era o Ronaldo Fenômeno.
A Escócia fez um jogo duro com o Brasil, mas na verdade o primeiro tempo apenas foi difícil. O volume de jogo do Brasil foi muito maior. Fizemos 1-0 com César Sampaio, num córner batido por Bebeto, que o César Sampaio fez o gol de cabeça. A Escócia empatou e no segundo tempo o Brasil fez 2-1, um gol contra do lateral esquerdo Boyd. O Cafu chutou uma bola, o goleiro rebateu, o Boyd entrou contra com o próprio ombro e fez o gol. Passou a estreia e o Brasil venceu o jogo por 2-1, quebrando aquela expectativa inicial a respeito da grande seleção, uma verdadeira seleção mundial que tinha a seleção brasileira para fazer a sua participação na Copa da França. O segundo jogo foi contra a seleção do Marrocos. Esse jogo já foi em Nantes. Nantes tinha uma fanfest chamada Copacabana. Olha como eles fizeram para atrair os torcedores brasileiros que estavam pela França. E os torcedores de outros estados também, de outros países. Em Nantes, no estádio, lá estávamos nós para a cobertura e o Brasil enfrentou a seleção de Marrocos. Sempre um problema jogar contra as seleções africanas. Mas o Brasil passou fácil, 3-0. Mesma formação do primeiro jogo, apenas o Zagallo já tinha tirado do time o Giovani e transformado o Leonardo em titular. O Brasil venceu por 3-0. No primeiro tempo, o Ronaldinho fez 1-0, 2-0 o Rivaldo, e no segundo tempo, o terceiro gol foi marcado por Bebeto. Passadas as duas primeiras partidas, o Brasil já era considerado favorito da Copa do Mundo e ia para o seu terceiro jogo apenas quase que para cumprir tabela. O jogo contra a seleção da Noruega foi disputado em Marsella, no estádio Velodrome. O Zagallo já fez algumas experiências, botou o zagueiro Gonçalves, tirou do time o Leonardo, colocou Denilson, tornando a equipe mais ofensiva, e o Brasil perdeu o jogo por 2-1, mas ele já jogou classificado, por isso o Zagallo tinha feito todas essas mudanças. Bebeto fez 1-0 e a Noruega virou o jogo no segundo tempo. Brasil e Noruega acabaram se classificando para a fase seguinte, para as oitavas de final da Copa do Mundo. Oitavas de final da Copa do Mundo. Uma carne assada para o Brasil. Pegamos a seleção do Chile e o Brasil passou fácil. O Brasil fez 4-1. Zagallo novamente colocou o time titular em campo, com o Leonardo já transformado em titular, e os gols foram saindo naturalmente. César Sampaio 1-0, César Sampaio de novo 2-0, e no primeiro tempo o terceiro gol ainda, marcado por Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, de pênalti. O Chile diminuiu com Salas e o Brasil fez 4-1 com Ronaldo de novo. Brasil classificado para as quartas de final, e a partir daí começariam a surgir maiores dificuldades para a seleção brasileira. O Brasil volta a Nantes para as quartas de final para enfrentar a seleção da Dinamarca. Tafarel, Cafu, Júnior Baiano, Aldair, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Leonardo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldinho. Era o time do Brasil. Zagallo continuava mantendo a formação. A Dinamarca fez 1-0. O Brasil empatou com o Bebeto. O Brasil virou com o Rivaldo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, a Dinamarca empatou e o Brasil obteve a sua vantagem final 3-2 com um gol de Rivaldo. Desenhava-se uma grande final contra a França, a dona da casa. Era um desejo de todos os jornalistas já nesse momento que Brasil e França se enfrentassem na final, mas o Brasil precisava passar pela Holanda, e não foi fácil. A Holanda de Bergkamp, Kluivert, Jonk, Davids, era uma seleção fortíssima. 1-1 no tempo normal, 0-0 na prorrogação. O Brasil fez 1-0 com Ronaldinho e Kluivert empatou já no finalzinho da partida aos 41 minutos. Na prorrogação é que não houve gol e a decisão foi para os pênaltis. Ronaldo bateu, fez 1-0. Frank de Boer fez 1-1, Rivaldo 2-1, Bergkamp 2-2, Emerson, que então já tinha entrado no time no lugar de Leonardo, fez 3-2, e aí entrou em cena o goleiro Tafarel. Ele defendeu o pênalti de Cocu, Dunga fez 4-2 e Tafarel defendeu mais o pênalti de Ronald de Boer, e o Brasil então, na decisão por pênalti contra a Holanda, nesse jogo duríssimo, passou para a decisão da Copa do Mundo. A grande final. O mundo inteiro com seus olhos voltados para o Brasil, que deveria ser, pelo favoritismo que tinha, pentacampeão do mundo, com Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo e todos os seus craques, contra a seleção da França, de Zidane, que era a dona da casa. Mas no dia do jogo, um grave acontecimento mudou o rumo da história. Ronaldo, nosso maior jogador, horas antes da partida, pouco depois do almoço, sentiu-se mal, teve convulsão.
correria na concentração, jogadores acudindo o principal jogador da seleção, nossa grande estrela, médicos, comissão técnica, todo mundo envolvido, e Ronaldo é retirado da concentração, levado a um hospital. É feita a preleção, sem Ronaldo participando, enquanto ele está sendo atendido no hospital, sendo submetido a uma bateria de exames, a seleção brasileira se dirige da concentração para o estádio Saint-Denis. Caminho longo a ser percorrido, mais de 1 hora de trajeto. A seleção brasileira sai da concentração, chega no estádio e ninguém percebe que ela está sem Ronaldo. Para mim, um grande segredo esse, muito bem guardado por todos os membros envolvidos na seleção. No hospital, chega o maior jogador do mundo, ninguém percebe, ninguém denuncia, ninguém grita. Ronaldo, que deveria estar no estádio para defender a seleção brasileira, está no hospital, passando por uma bateria de exames. O que teria acontecido com o maior jogador? Até então a imprensa de nada sabia. 1 hora antes do jogo, as seleções têm que ser reveladas pelos técnicos. Tem que ser dada a conhecer à imprensa a escalação de cada time, titulares e reservas. E sai a escalação da seleção brasileira sem Ronaldo, com Edmundo escalado. Grita geral, correria na tribuna de imprensa, o que teria acontecido? Houve erro na divulgação ou aconteceu alguma coisa com Ronaldo? Nesse momento, Ronaldo chega do hospital e vai ao técnico Zagallo e diz: estou bom e quero jogar. Mas a escalação já estava divulgada. Como assim? Ronaldo estava num hospital fazendo exames e os médicos, Dr. Lídio foi testemunha, constataram que ele de fato tinha tido um mal súbito, mas que já não tinha mais nada. No hospital fez eletroencefalograma, eletrocardiograma e uma série de outros exames e todos deram negativo. E Ronaldo queria jogar. Ronaldo implorou a Zagallo: eu me preparei a vida inteira para esse momento. Não me tira do jogo. Foi o apelo dramático de Ronaldo ao técnico Zagallo diante do médico. Zagallo perguntou ao Dr. Lídio: o que eu faço? Ele diz: ele está bom agora, mas ele teve um problema grave horas atrás. Ninguém sabia que decisão tomar. E Zagallo pensou: se eu tiro o Ronaldo do jogo, sem uma explicação, porque até então ninguém sabia, não tinha sido revelado o problema do Ronaldo, e o Brasil perde a culpa é toda minha. Ronaldo, você confia que pode jogar? Ronaldo disse que sim. Zagallo colocou Ronaldo no jogo. Na primeira bola que ele foi lançado na área da França, chocou-se com o goleiro Barthez, caiu desacordado por instantes. Correria geral, os jogadores que tinham presenciado, que tinham participado do drama na concentração, acharam que tudo estava voltando. Ronaldo saiu de campo, foi atendido e voltou para o jogo, e seguiu na partida. Mas o que se viu depois dentro do campo foi um verdadeiro show de bola da seleção francesa em cima da seleção brasileira. Zidane provou que era, naquele momento, o melhor jogador do mundo, jogou como o melhor jogador do mundo e fez os 2 primeiros gols ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos de cabeça, e aos 45 e 50 também de cabeça, em 2 jogadas semelhantes. Numa delas a defesa não cortou, ele cabeceou entre Aldair e Roberto Carlos, e na segunda ele nem tirou os pés do chão, antecipou-se a Júnior Baiano, que era um zagueiro muito grande, muito alto, e conseguiu fazer o gol que colocou a seleção da França com 2-0 no placar. No segundo tempo o Brasil tentou a reação, chegou a fazer um jogo de igual para igual, ter algumas oportunidades, mas foi num contra-ataque da França aos 47 minutos que saiu o terceiro gol do jogo, terceiro gol da França, e a França venceu por 3-0, tornando-se campeã do mundo, conseguindo o título diante de toda aquela assistência que encheu o estádio de Saint-Denis, um estádio belíssimo e que teve uma plateia ao seu nível. E ficou para nós apenas a sensação de decepção. E só na entrevista coletiva, após o jogo, é que Zagallo, respondendo às perguntas dos jornalistas, revelou: aconteceu uma coisa na concentração que vocês não sabem. Ronaldo sentiu-se mal, teve convulsão, teve que ser levado ao hospital, e aí a perplexidade foi geral. Ninguém mais perguntava sobre o jogo, os incidentes da partida, porque passou a ser dominante o assunto do que teria de fato acontecido com Ronaldo. Por que ele jogou nessas condições? Quem decidiu que ele jogasse? Essas conclusões a que eu cheguei foram fruto de muitas pesquisas, muitas entrevistas, muitas informações recebidas, porque naquele momento, a partir daquele momento da entrevista do Zagallo, as especulações foram muitas sobre o que teria de fato acontecido e que teria sido essa a única e exclusiva razão
que teria tirado do Brasil o título da Copa do Mundo. Mas não podemos tirar o mérito da seleção francesa, que fez uma grande Copa. Essa foi a Copa de 98, França campeã, com todos esses incidentes que relatamos, contamos para vocês sobre a seleção brasileira, com dois dos seus maiores jogadores, talvez seus dois maiores jogadores, primeiro com Romário e depois com Ronaldinho Fenômeno. Nós vamos seguir a nossa série, a próxima Copa é a Copa de 2002, e aí é Brasil pentacampeão do mundo. Vamos contar essa história na nossa série das Copas que eu vivi aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhe nossos vídeos, curta os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Estaremos sempre com você na cara do gol. Até a próxima!